Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, com certeza. Para tratarmos agora, a gente vai dar continuidade, lógico. Quero mostrar para você na prática ali, ó, como é que funciona a concordância verbal. Alguns exercícios ali, ó, na bucha. E a gente já pula para a nossa concordância nominal, tá? Então, são conteúdos aí que são muito próximos. Concordância verbal e concordância nominal, você sabe, né? São muito próximos, mas com regras específicas. E eu quero mostrar cada uma delas, como eu já fiz, da verbal, da nominal para você também. Mas antes, vamos dar uma olhadinha em algumas questõezinhas. Como isso aí é cobrado diretamente. Afinal de contas, eu posso ter textos ou eu posso ter comandos de questão isoladamente com as nossas alternativas. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos comigo, 1, 2, 3. Abre a tela aí, coloquei o texto para você nem dizer, tipo, eu não tenho texto. Eu não tenho texto. Tem texto sim. Venha comigo. Vem aqui, pegar uma canetinha vermelha, pode ser, ó. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal representa fosse substituída por representam. Então, ele está dizendo que vai ser mantida a correção gramatical do texto. Só está falando de correção, não está falando de sentido original, tá? Só está falando disso. Veja só, lá na nossa linha 9, que está aqui, ó. Então, pega o pedacinho ali. O advento, vamos pegar desde... Tá, aqui, ó. A organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos XII e XVI, o advento da sociedade industrial no século XIX, tudo isso representa saltos de época. Tudo isso representam saltos de época. Pá, acende sinal de alerta aí. Por quê? A banca quer justamente te induzir a pensar dessa forma. Por isso que eu coloquei saltos aqui do lado. Para que você tenha essa ideia de plural, concordando com saltos. Mas é isso mesmo? Não, né, gente? Qual que é a referência? A referência tá aqui, ó. Tudo isso representa. Então, esse representa está relacionado ao nosso tudo isso, que é aquele meu aposto resumitivo, sabe? Que traz essa ideia, essa informação aqui, ó, o tudo representa, tudo isso representa saltos de época. Tudo isso o quê? Tudo que foi mencionado aqui anteriormente. Então, pode ficar no pluralas? Não pode ficar no pluralas. Tem que ficar como, gente? Tem que ficar aqui, ó, do jeito que está lá no comando, ó, representa, do jeito do original, porque ele vai estabelecer essa concordância. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, Sorá, mas ele não poderia estar concordando ali com saltos como se fosse um predicativo, Sorá? E aí concordaria tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Poderia ser assim? Não, não. Lembra que essa regra só vale se fosse o nosso verbo ser. Aqui é outra questão, aqui não tem nada a ver com o verbo de ligação, com nada aquilo do que a gente viu antes, tá? Então, cuidado, a banca quer te induzir a pensar que é para concordar com os saltos, quando na verdade você tem, ó, tudo isso o quê? Tudo isso que foi mencionado ali. Você pode até pensar assim, poxa, mas então poderia ir para o plural, porque se é tudo isso, é mais do que uma coisa, né, professora? Ó, porque ele coloca lá, invenção, o início da agricultura, a organização da democracia, as grandes descobertas, o advento da sociedade industrial, 5 coisas. Tudo isso representa, professora. Eu poderia colocar, afinal, tenho 5 coisas. Negativo, porque os 5 coisas se transformou em tudo isso. Em uma coisa só, né? Em tudo isso representa. Então, ó, none, pode fazer isso aí, professora? Negativo, está o quê, ó? Errado, tá? Então, presta atenção, cara pálida, toma muito cuidado, porque a banca pode te induzir a concordar com os saltos ou a querer concordar com aqueles todos os elementos que foram mencionados. Aqui, meu filho, aqui é Power Ranger branco. Aqui a gente sabe o que tá falando, combinado? Vai para a próxima. Olha lá, vamos abrir a tela para você enxergar bonitinho, né? Não quero você reclamando do seu óculos, da sua vista. Beleza? Olha lá. A substituição da forma verbal partilha, na linha 9,
por partilham, preservaria a correção gramatical do texto. Tá falando da nossa correção gramatical. Partilha por partilham, tá aqui, ó. Puxa esse partilha e transforma em partilham. Vamos olhar quem é o nosso sujeito, marca texto. Olha lá, um conjunto de pessoas partilha, um conjunto de pessoas partilham. Ah, tem um quezinho ali no meio, né, professora? Vamos pegar um roxinho? Tem um quezinho ali no... Ou não, peraí, caneta. Tem um quezinho ali no vermelho. Tem um quezinho aqui no meio, né, professora? Né? Tem, na verdade, esse meu que retoma um conjunto de pessoas, né? Esse meu que retoma um conjunto de pessoas. Que partilha, veja só que esse meu que partilha, ele tá, primeiro, concordando com esse meu que é o meu sujeito, que é o meu sujeito, mas que tá retomando pessoas, que é o referente ali colocado. Então, ele está dizendo que a forma verbal partilha poderia ser partilham. Poderia? Pode, nesse caso pode, mas só neste caso. Por qual razão? Porque eu tenho aqui, ó, conjunto, que é núcleo, e eu tenho pessoas, que é a parte. Um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, uma quantidade de pessoas, uma parcela de pessoas. O que eu vou ter aqui, gente? A chamada expressão partitiva. A chamada expressão partitiva. Professora, mas não teria que concordar no singular, porque o sujeito, na verdade, é a palavra que? Eu sei que você pode estar pensando isso. Mas o referente da palavra que é o conjunto de pessoas, ou melhor, um conjunto, né? Isso. Um conjunto de pessoas é o nosso referente. Então, esse meu que, ele retoma todo o grupo. Só que o grupo que ele retoma é uma expressão que tem uma concordância específica. Se fosse qualquer outra estrutura, ok, a gente ia verificar quem é o núcleo. Neste caso, a gente tem duas possibilidades. Por quê? Porque ele pode concordar com um conjunto, que representa uma parcela, uma parte, ou pode concordar com o elemento que está ali acompanhando, com a expressão que está ali acompanhando essa parte, que é pessoas, que está no plural. Então, conjunto singular, pessoas no plural. As duas formas estão corretas. Posso fazer. Ah, mas ia mudar o sentido porque, ó, a banca não questionou sentido. O que ela falou? O que ela questionou aqui? Ela questionou aspecto gramatical, grammatication, só isso. Então, eu posso trocar por causa da expressão partitiva. Então, ó, está certo? Preserva a nossa correção gramatical. Take it easy, né? Sem problemas, sem problemas. Seguindo em frente. Vamos lá. Abre a tela aí para você enxergar, que ninguém merece você enxergar pequeninitos. Vamos lá, Brasil. Olha lá. Julgue o quanto a correção gramatical e a coerência e a coesão textual. Ah, muita coisa, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nos casos de cadáveres de vítimas carbonizadas, podem não mais haver impressões digitais. Olha o que a gente tem aqui. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Podem não mais, essa estrutura é muito boa, não mais haver impressões digitais. Olha o que nós temos aqui, Brasil. Pega outra caneta, ó. Eu tenho aqui no meio, gente, um não mais, que está afastando o meu verbo podem do meu verbo haver. Sendo que essa estrutura é uma locução, ó. Podem haver, tá? Então, isso aqui é uma estrutura única. O não mais está ali no meio. Aí você pode estar se perguntando o seguinte para mim já, assim. Pode estar se perguntando assim, Sorá, mas como é? Eu posso colocar coisas no meio de locuções verbais? Eu só digo a você que não pode, como acontece, não só pode, como deve. Não, você não.
A banca faz isso. A gente não pode fazer em redação para não confundir muito e o corretor pode achar ruim. Então, não, a gente vai pelo simples. Agora, a banca não precisa ir pelo simples, ela pode ir pelo complexo. O que ela coloca ali no meio? A construçãozinha, aquela expressão não mais. Mas pode colocar? Pode. Existem locuções verbais que carregam preposição, por exemplo. Não existem? Existem aquelas que carregam preposição. Começou a falar, por exemplo. Olha aí, ó. Começou a falar. O que é aquele a? Preposição que está ali. Então, eu posso colocar algumas estruturas, algumas expressões no meio da minha locução verbal? Claro que pode. É o que aconteceu aqui. E aí, esse distanciamento faz com que você perca a noção de referência. Mas, o que eu vou ter aqui, ó? Quem é o meu verbo principal? O meu verbo principal, marca-texto, vou pegar outra cor de marca-texto, amarelo, é o meu verbo haver, ó. Meu verbo haver é o meu verbo principal, ok? Mas veja que esse verbo haver não é o haver comum, Brasil. Esse haver colocado aqui é aquele nosso haver no sentido de existir, de ocorrer, de ocasionar. Então, ó, quando eu penso nesse verbo haver no sentido de existir, eu sei que ele deve permanecer como, não importa o que aconteça. Ele deve permanecer como, porque ele é impessoal. Ele permanece, ele não tem sujeito, ele fica no singular, certo? Tem que ficar no singular. Ok. Só que ele não tem como ficar no singular porque ele é o verbo principal. Ele não tem como ficar no singular. Quem vai obedecer a regra de flexão de singular e plural é aquele que acompanha o verbo haver. Nesse caso é o podem. Só que percebe, se o meu haver é existencial, se ele é singular, por que é que este verbo está cargas d'água flexionado, conjugado ali, no plural? Por quê? Porque querem fazer com que você acredite que ele está concordando com impressões. Se fosse qualquer outro verbo no lugar ali de haver, um verbo que tenha sujeito, ok, eu vou colocar um exemplo aqui, mas não nesse caso. Então, o correto aqui seria como, ó, pode não mais haver impressões digitais. Tá? Impressões digitais aqui não é sujeito. Impressões digitais é o complemento do verbo haver. Agora, eu posso substituir esse haver. Poderia ser, vamos abrir aí, ó. Poderia ser, podem não mais o quê? Posso colocar o existir. Existir impressões. Ó, opa. Não vou colocar digitais, só impressões. Podem não mais existir impressões. Então, aqui eu já vou ter aquela mudança. Eu tenho podem, que é o auxiliar que está conjugado, porque eu tenho o existir, que é verbo pessoal, que tem sujeito. Neste caso, ó, quem é o sujeito? Impressões, tá? Então, aqui, impressões é o sujeito, e lá em cima é o nosso objeto direto. Então, veja que existir tem sujeito, é pessoal. Haver, no sentido de existir, é impessoal, tá? Então, gente, o que eu tenho aqui? Veja que a própria análise sintática simplesmente muda por causa da alteração do verbo. Deixo de ter ali um sujeito inexistente para ter um sujeito que existe aqui, um sujeito simples nessa passagem. E o verbo ali está concordando por causa do sujeito. Agora, do jeito que a banca colocou, não dá. Ela quis juntar as duas informações, um verbo conjugado com um verbo impessoal. Não dá. Ele vai obedecer ao verbo impessoal. Portanto, sobe o nosso gabarito, está aqui no meio dessa bagunça, o gabarito. Pronto, achei. Ó, errado. Não pode. None. Combinado? Tranquilo? Ok, tranquilo. Vai para a próxima, Brasil. Vamos para alternativas. Vamos aumentar a carga, né? Abre aí para você enxergar. Vamos lá, olha lá. O que eu vou ter? O verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma do singular, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, está em. Então, ó, o verbo pode passar para o quê? Como está colocado aqui, ó, para o singular, sem nenhuma outra alteração na frase. A maioria das pessoas passam
de 1 a 4 horas diárias em seus dispositivos eletrônicos. Epa! Epa! Que nós temos aqui, ó. O quem é a maioria das pessoas? A maioria das pessoas é o nosso sujeito. Beleza. Quem é o núcleo? Maioria. No entanto, a gente vai ter aqui a expressão partitiva. Tem pessoas, ó. Eu poderia ter passam, como na verdade eu tenho, né? Eu tenho passam, que está concordando com pessoas. Mas eu poderia ter o quê, pessoal? Passa. A maioria das pessoas passa de 1 a 4 horas diárias em seus dispositivos eletrônicos. Poderia fazer essa alteração sem nenhuma outra? Poderia, não precisa, coisa maravilhosa. Olha lá. Seus sintomas incluem falta de apetite. Seus sintomas incluem? Eu sei que às vezes a gente até fala, né? Seus sintomas incluem, isso aqui. Não dá, né? Não dá. Então, incluem, porque concorda com seus sintomas. Velas e lenha produziam luz amarelo esverdeada. Velas e lenha produziam. Dá para ser velas e lenha produzia? Não dá, né? Porque eu tenho um sujeito aqui composto. Comportamentos viciantes ativam. Quem ativam? Comportamentos viciantes, o centro de recompensa do cérebro. E muitos gastam bem mais que isso. Muitos gasta. Daria? Não, né? Vai dizer, ó. Essa daqui é aquela chupetinha, né? Fácil. Aquela questãozinha você fala... Mas, mel na chupeta, essa daí, tomara Jesus, amém, que caia uma dessa na minha prova, porque é bem dessa que eu quero aí, né? Tranquilo, tranquilo. Felicidade se resume a acertar questões. Letra A, olha lá, letra A, que a gente já tinha falado sobre. Ok, vai para a próxima. Opa, vamos abrir aí para enxergar, vai lá. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular para integrar corretamente, integrar corretamente a frase. Qual é que flexionar-se no singular? Vamos verificar as respostas que se aguarda, ele está falando, ó, para colocar no singular. Para essa questão, tá, cadê? Prendem-se aos critérios a serem observados. Dá para ser? As respostas aqui se aguarda? Não dá, né? As respostas que se aguardam. Então, não dá. A propósito dessa exata definição de estrutura, com que se aflige os antropólogos, a propósito dessa exata definição de estrutura, ó, essa definição, cadê? Exata definição de estrutura com a qual, ou com a que, né, como está colocado aqui, se afligir. Será que afligem os antropólogos? Estão sorry agora. Deixa eu destacar aqui, ó. Fiquei na dúvida. A propósito dessa exata definição de estrutura com que se afligem os antropólogos. Veja só, cuidado porque a gente tem preposição, né, ó. A propósito dessa exata definição de estrutura com que se afligem os antropólogos, os antropólogos se afligem, certo? Estão aflitos com isso. Consegue perceber que aqui a gente vai ter uma ligação com outro elemento e não este? Ai, professora, tô na dúvida com relação a essa questão aí. Como é que eu vou poder fazer essa separação? Como é que eu vou saber qual elemento é qual? Ó, você tem que pensar da seguinte forma, pessoal. É muito comum que a banca não coloque as estruturas, embora na primeira ela tenha feito isso, é muito comum que ela não coloque na ordem direta. E quem vai ter que colocar nessa ordem direta somos nós. A gente é que vai ter que recorrer a esse elemento. Não é porque tem um elemento antes do verbo que eu vou determinar que ele seja o sujeito do verbo. Não. Eu sempre vou procurar a minha concordância do verbo com aquilo que está antes? Não necessariamente, né? Não necessariamente.
Mas pode ser sim que nós tenhamos, lógico, na maioria das vezes a gente tem a ordem direta, mas pode ser que tenhamos a ordem indireta. Às vezes o elemento com quem ele tem que concordar está colocado depois. Então preste atenção a isso daí. Vamos abrir ali, ó, vamos voltar. Ah, tô na dúvida nessa. Tá. Quando você tá na dúvida, você deixa. Quem sabe a outra questão te esclarece, a outra alternativa. Não deve caber aos sociólogos ou antropólogos definir, aqui é o nosso dever, do deve ficaria, né? Não deve caber aos antropólogos aos sociólogos ou antropólogos definir assodadamente o que seja uma estrutura social. Não caberá isso, ó, definir, tudo isso daqui é o nosso sujeito. Então, como ele coloca aqui, ó, deverá flexionar-se no singular para integrar corretamente a frase, aqui a gente vai ter uma outra ideia, hein? Por quê? Porque eu tenho outro verbo. Aqui eu tenho o chamado sujeito oracional. E, professora, fiquei na dúvida desse aqui também. Será que é assim? Será que não é? Ó, vamos até o final. Aqueles que, haver de pesquisar o funcionamento de uma sociedade, não, né? Aqueles que aqueles que hão, aqui seria o correto, né? Entre a e ão, ó, eu tenho aqui, aqueles que hão de pesquisar. A validação dos critérios que se apresentam, apresenta ou apresentam. A validação dos critérios que se apresentam. Os critérios, ó, os critérios, cadê? Os critérios são apresentados. Portanto, aqui fica no plural, certo? Não no singular. Então, a gente já viu que nessa folha não tá. Tá onde? Tá aqui. Ou tá nessa, ou tá nessa. E aí eu vou lembrar para você uma regra bem específica. Quando a gente tem um sujeito oracional, a minha oração principal apresenta um verbo no singular. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Não deve caber aos sociólogos ou antropólogos definir assodadamente o que seja uma estrutura social. Então, ó, definir aqui é o meu verbo da minha oração, que faz papel de sujeito. E ainda, né, é uma oração reduzida, porque, olha só, tá aqui no infinitivo. Professora, então a de cima, com quem ele está concordando? Está concordando com aquele cara que eu falei para você, ó, com antropólogos. Ele só inverteu a ordem. A propósito dessa exata definição de estrutura com que se afligem os antropólogos, estamos longe de qualquer consenso. Ó, estamos longe de qualquer consenso. Apesar dessa exata definição, a propósito dessa, que é a mesma ideia de ainda que, apesar dessa exata definição de estrutura, que estrutura? Essa com que se afligem os antropólogos são afligidos. Por quê? Pela exata definição de estrutura. Então, a nossa alternativa que tem que ficar no singular aqui, ó, é a nossa letra C. Você percebeu quantas regras aqui, ó, eu coloquei aguardam, mas é aguardam, né? Quantas regras a gente teve aqui, ó? Uma concordância simples. Aqui a gente tem uma estrutura fora da ordem. Aqui a gente tem a questão do verbo do sujeito oracional. Aqui você tem o ão e o a, que é o nosso verbo haver, mas no sentido, não no sentido de existir, mas aquele que é conjugado neste caso. E aqui a validação dos critérios que se apresentam. Também aqui a gente vai ter, ó, a nossa oração adjetiva. Então, quando a gente tem essa oração adjetiva, ele vai concordar com esse elemento aqui anterior, ó. Critérios, né? Porque ele retoma o sujeito desse tipo. Então, a alternativa aqui, nossa letra C, de fato, volta lá, ó. Opa, essa aqui mesmo, né? Porque é essa que a gente tem que manter no singular. Combinado? Ok, segue em frente aí. Vou permanecer aqui com você, ó.
Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância. Aqui também, ó, a gente vai até a nossa letra E, ok? Qual que atende? Será requerido ações urgentes. Opa! Será requerido ações urgentes? Serão requeridas ações urgentes de intensificação e replicação das políticas para lá. B. Os pesquisadores apontam que devem haver investimentos, ó, devem haver investimentos, não, né? Deve haver investimentos. Os países, eita, que comeu um pedaço aqui. Os países mais vulneráveis precisam, ainda bem que não precisou ali, né? Os países mais vulneráveis precisam que 3 áreas seja protagonista? Não, sejam protagonistas nas transformações, não é também. O desenvolvimento socioeconômico e ambiental sofre impacto devido às mudanças climáticas que põem o mundo em estado de alerta. Aqui quase passa, hein? Ó, que põe, plural, porque são as mudanças climáticas. Só sobra a letra E. Em junho, as queimadas emitiram 50 megatons de dióxido de carbono na atmosfera, mais do que a soma de todas as emissões que haviam sido realizadas. Ó, tá no plural aqui, por quê? Porque é realizadas no mesmo mês entre 2010 e 2018. Certinha a nossa letra E, percebeu? Ó, como eu falei, as questões por alternativa, elas cansam mais porque cada uma delas pode trazer uma regra específica, uma cobrança específica, e aí o cara às vezes fica, ai, qual será? Ai, será que vai cair tudo isso daí? As questões por alternativa, elas acabam aprofundando um pouco mais, trazendo mais exemplos. Ok, vamos lá para a nossa próxima. Abre aí que já está acabando. Abre aí que já está acabando. Veja só. No que se refere às regras de concordância da norma padrão da língua, a frase redigida corretamente é, e vai até, deixa eu só ver até que letra, vai até a nossa letra E. A. Alguns limites e regras devem ser estabelecidas para lidar com qualquer criança. Ó, a frase redigida como corretamente. Alguns limites e regras devem ser estabelecidas para lidar com qualquer criança. Limites e regras devem ser estabelecidos, porque eu tenho limites e tenho regras. Aqui, gente, a gente já está meio que caminhando para a nossa concordância nominal, né? Você vai falar, pô, mas estabelecidas é verbo, Sora, tá no particípio, mas é um verbo na sua forma nominal, né? É um verbo na sua forma nominal. Então, ele já vai estabelecer uma concordância aqui com os nomes ali colocados, necessariamente. E o particípio, ele só vai sofrer variação de singular e plural, masculino e feminino. Então, não vai ter a conjugação do verbo de pessoa, de nada disso. Mas estabelece essa ideia de concordância também, por isso que acaba estando aqui, mas já é um meio caminho, assim, indo para a nossa concordância nominal. Abre lá, ó. No cotidiano, a convivência entre crianças com TOD e adultos tendem a ser complicados? Não, a convivência entre crianças com TOD e adultos tende a ser complicada, porque é a convivência. O neuropediatra Clay Bartz, um dos fundadores do Instituto Neurosaber, foi entrevistado. Então, o neuropediatra foi entrevistado. Tem problema aí? Não, né? Letra D. As tarefas de proteger e educar a criança também é de responsabilidade. Também são de responsabilidade da família. E são importantes considerar os riscos, misericórdia. Ó, vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa daqui porque ela é bem legal. São importantes. Ela é o contrário da outra regra que a gente fez. Considerar alguma coisa. O que eu tenho? São é verbo de ligação. Importantes é o meu predicativo do sujeito. O que está faltando, gente? Sujeito, certo? Ok, professora. Então, esse daqui, a partir daqui, é o meu sujeito oracional, Brasil, né? Sujeito oracional. Opa! Se eu tenho um sujeito oracional, a minha oração principal, o verbo deve estar como no singular. Portanto, aqui não é são importantes, o correto seria
é importante considerar, tá? Então, é por isso que está errada. Então, também está errada. A nossa única certa aqui, ó, nossa letrinha C. C de cachorro, né? Cachorrinho, é isso aí, gente. C de corolla, Deus do céu. E pra gente encerrar, ó, aqui não é necessariamente, mas é. Para quê? Pra gente tirar, essa questão foi escolhida a dedo, inclusive, para tirar um ranço de uma palavra aí, que às vezes a gente não fala, mas ela existe, mas quando está conjugada corretamente. Aqui é mais uma questão de conjugação do que de concordância. Mas abre aí comigo, vai lá, ó. Assinale a opção em que o verbo destacado foi corretamente flexionado. Espero que eles deem mais atenção aos clientes. Não dá, né? Isso aqui não é assim, não. Que eles deem mais atenção aos clientes. Deem mais atenção aos clientes. Se eles mantessem a palavra, os funcionários não seriam demitidos. Se eles mantivessem a palavra. Se você ver o diretor por aí, me avise. Se você vir o diretor por aí. Ele punha defeito em tudo. Tá certo. Não é ele ponhava, é ele punha. Ele punha. E os funcionários vêm de uniforme ao trabalho. Os funcionários aqui quase, né? Porque não é vem, é vem. Assim. Então, eu tenho aqui a nossa letra D com a nossa alternativa correta, maravilhosa, Brasil. Percebeu? Então, ó, o que você tem que prestar atenção com questões de concordância? Dependendo da sua prova, você pode ter uma cobrança mais fincada ou uma mais suave. Ah, eu achei as de certo e errado até mais fincada, professora, né? Elas têm mais contexto, na verdade. As questões de alternativa, elas pegam mais, elas vão pela quantidade de regras. Então, vai depender aí do tipo de prova para qual você estuda. Mas é basicamente isso que a gente vai encontrar. Combinado? Lógico que não acabou, que temos mais, muito mais para você, muito mais. Combinado? Não saia daí já, ó, pula automaticamente ali para a próxima aula, que nós já estamos chegando. Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.